Da última vez que você veio aqui, a gente estava falando sobre até o Aedes aegypti, que ele é um hospedeiro, assim, é um vetor aí que pode levar vários e vários vírus, dentre eles da Zika, chikungunya e da dengue. Explica pra gente o que é a Zika vírus. Então, pastor, seguinte, o Zika vírus ele foi descoberto por um acaso na década de 40. É o Zika ou a Zika? O Zika vírus. O Zika. Ah, é o Zika. O Zika. A doença chama a Zika, né? A febre Zika, o Zika vírus. Isso. O Zika vírus foi descoberto em 47 por um acaso em macacos que estavam numa região de floresta que chama, na Uganda, que chama Zika floresta. Estavam estudando febre amarela num macaco e descobriram que existia esse vírus. Depois disso, o vírus se espalhou para a Ásia. E da Ásia ele chegou no Brasil. Então é um vírus que também é conhecido há muitos anos, mas pelo poder de causar epidemias, né, assim, o poder dele de causar doença, ele está descoberto recentemente. Porque pegou uma grande população, que é a população brasileira. Então o Brasil ele reuniu condições ideais para a disseminação do Zika vírus e hoje a gente sabe um pouco mais sobre a doença, as consequências da doença na gestação, porque a gente viveu uma epidemia muito grande nos últimos 2 anos. E temos potencial para viver essa epidemia no ano que vem, na verdade no finalzinho desse ano com o início das chuvas. Então a gente espera um número maior de casos de Zika vírus em Minas Gerais nesse verão, comparado ao verão do ano passado. E justamente por conta das notícias na mídia, do aumento de casos de microcefalia, muitas mulheres têm desistido de engravidar e nos procurado para ter orientações de como ter uma gravidez mais segura. A gente sabe que realmente ele é um dos vírus que causam a microcefalia, não é o único, disparado assim, de longe a gente tem outras infecções que geram danos ao bebê, que são mais importantes atualmente, mas ele é um assunto de extrema relevância para quem está planejando engravidar por agora. Agora, doutor Leandro, em algumas reportagens existem algumas contradições no sentido de que o vírus Zika pode ou não ser transmitido através da relação sexual. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, a gente está aprendendo ainda a lidar com o vírus, então os estudos são muito preliminares, né? O Brasil está assim, disparado em relação aos outros países no estudo do Zika vírus. Então a gente sabe que é encontrado o vírus vivo viável em secreção vaginal e em sêmen. Foi isolado em pacientes da Ásia. E também teve 2 casos que o CDC, né, dos Estados Unidos, relatou que ocorreu a transmissão sexual. Veio um turista aqui para o Brasil, retornou aos Estados Unidos e a sua parceira acabou tendo infecção aguda por Zika vírus e fecharam como caso como sendo transmitido pela relação sexual. Por isso que a gente recomenda que toda gestante em área de risco para Zika, ou seja, que vive no Brasil no período chuvoso, que tenha relações sexuais com preservativo, porque durante a gestação ela pode contrair do seu parceiro o Zika vírus. Ainda não é um assunto com o martelo batido ainda, a gente vai precisar aprender e realmente de fato saber se a presença do vírus no sêmen é viável também uma transmissão através da relação sexual, mas existe essa recomendação do CDC e do Ministério da Saúde brasileiro. Agora, doutor Leandro, a gente sabe que o Brasil foi o país que mais foi acometido por casos da Zika no mundo inteiro. Especialmente a região Nordeste apresentou um número maior. Hoje, há de se preocupar para esse tempo de chuvas aí, um tempo mais úmido, que favorece mais a proliferação aí dessa doença, com a região Nordeste, ou todo o Brasil tem que estar atento ao Zika vírus, bem como as outras doenças? Então, o que acontece, pastor, é o seguinte: a entrada do Zika vírus provavelmente foi pelo Nordeste, então o maior número de casos no começo da epidemia estava localizado lá. O Nordeste tem uma temperatura, né, assim, anual maior do que o Sul e Sudeste. Mas agora com a chegada do verão, a chance da gente disseminar a epidemia por Minas Gerais e pelos outros estados do Sul e do Sudeste é muito grande. Então a gente tem que ficar atento mesmo ao controle do vetor, né? A água parada em casa, eliminar todos os focos, que além da gente proteger as pessoas contra dengue, nós vamos proteger contra Zika e chikungunya, que é uma preocupação importante hoje. Entendi. Agora, doutor, uma mulher, por exemplo, que esteja com o vírus Zika,
e se ela estiver no momento da amamentação, ela pode transmitir o vírus para a criança? Pergunta polêmica, pastora, porque é o seguinte, a gente ainda não sabe se existe vírus vivo viável no leite, mas não é contraindicado a amamentação. Existem alguns estudos preliminares que estão se avaliando se realmente é seguro ou não é seguro, mas, segundo os protocolos internacionais, ainda a amamentação é segura para mães que tiveram Zika. A maior preocupação nesse sentido mesmo é da transmissão durante a gestação mesmo, assim, por via transplacentária. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.